Eu sei o que você está pensando. Por que estão mostrando imagens de Hogwarts? Mas não, isso aqui não é o filme do Harry Potter. Esse é o campus de Duke. Aproximadamente 10 vezes o tamanho da cidade universitária da USP, com direito a floresta, biblioteca, capela e meu preferido, estádios. Aqui você pode sair de uma sala de aula e em 5 minutos encontrar um estádio cheio torcendo pelo time de Duke. Eu sou o Rafa, first year do MBA full time aqui em Duke. Me juntei com os meus amigos para ir um pouco além das informações fáceis que a gente consegue encontrar no Google quando a gente pesquisa sobre as escolas e trazer um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência. Chegou a hora da gente falar de Fuqua. Nesse campus incrível que você acabou de ver, tem a Fuqua School of Business. É lá que a magia de fato vai acontecer. Todas as aulas vão acontecer ali, grande parte dos eventos, e é ali que você vai interagir com seus colegas, com uma turma de aproximadamente 400 pessoas de diversos lugares do mundo e vai se desenvolver ao longo do seu programa. Se você ainda não escolheu a sua escola ou se você está interessado no MBA de Fuqua, esse vídeo é para você. A gente vai falar sobre application, sobre a grade curricular e como você vai trabalhar com seus colegas, como que vai ser a vida estudantil e como você pode se engajar, se envolver com a escola, como que é toda a questão de recrutamento e qual o suporte que Duke dá, como que é a infraestrutura esportiva e por que que isso é um diferencial aqui no programa de Duke, como que é morar em Durham e como que é vir com um partner. Muitas pessoas não vêm sozinho, então a gente quer explorar esse ponto aqui no vídeo também. E no final, a gente vai deixar o contato de todo mundo que passou aqui no vídeo para você fazer o que acho que é mais importante, chamar as pessoas e conversando e formando a sua própria opinião sobre o programa e aí sim conseguir entender se faz sentido para você ou não fazer parte do Team Fuqua. Oi, meu nome é Juliane, eu sou first year aqui do Daytime MBA Program de Fuqua, que é um programa de 2 anos full time. Bem, para você conseguir aplicar aqui para Fuqua, são necessários alguns passos, algumas etapas. Primeiro, você precisa ter um Standard Test, pode ser o GRE, o Executive Assessment ou o GMAT. Você também precisa de algumas S's. A primeira S é sobre o Short Term Career Goal pós-MBA. A segunda é sobre como que você vai contribuir para a cultura, porque eu quero entender como que você vai dar continuidade para essa cultura tão colaborativa que a gente tem aqui. E a terceira e a última são os 25 Brandle Things About You, que é uma excelente oportunidade de você mostrar quem você é, além do seu currículo e além de todos os seus accomplishments no seu lado profissional, mas também trazer algumas questões pessoais. E também tem uma opcional essay, que se você precisar falar de algum tópico que não esteja indicando durante o seu application, você pode usar ela também para trazer algum conteúdo extra. Sobre o application, no meu caso, eu apliquei no segundo round, e o que me fez escolher Fuqua e que me fez aplicar para a escola é que durante todo o meu processo de application eu tive um grande suporte de todos os alunos que estavam aqui, que um foi me indicando para outros, assim eu pude entender e conversar com todos eles e conseguir ter um entendimento mais a fundo de como que estava sendo a experiência deles aqui. Durante também o processo do application, eu tive a chance de participar de um evento chamado Fuqua Around the World, em São Paulo, que aconteceu, e que foi bem interessante porque lá eu pude conhecer várias pessoas que tinham se formado em Fuqua há 10, 15, até 20 anos atrás e pude não só entender como que foi a experiência deles durante o MBA, mas também como que estava a vida deles pós-MBA e depois de tantos anos. E o que me deixou mais fascinada com a escola é que eu pude ver a paixão que as pessoas tinham por Fuqua e como eles carregavam com eles toda essa cultura do Team Fuqua, até mesmo no pós-MBA e no trabalho que eles tinham. Durante também o processo de MBA, uma coisa que eu senti muito de Fuqua é que eles eram muito acessíveis. Eu tive chance de conversar com diversas pessoas aqui de Fuqua que foram super supportive comigo, que me ajudaram com as minhas essays, que me ajudaram também em todo o meu processo de como explicar a minha história, que não era tão tradicional. Eu venho de um background que é um pouquinho diferente, então foi o que me fez realmente se apaixonar por Fuqua, e Fuqua sempre foi a minha primeira opção, desde o primeiro momento, quando eu comecei a conhecer as pessoas aqui, tá? E outro ponto bem interessante que eu não sabia, que eu só soube depois quando eu vim para Fuqua, é que Fuqua realmente, a cultura que a escola tem não é só para vender a escola, mas é real o valor, né, e como que é colocado o Team Fuqua quando a gente chega aqui. Por exemplo, o Fuqua, ele dá todo um suporte para os alunos internacionais. A gente tem 2 semanas de um programa chamado BCC,
que é o Business, Culture and Communication, que vai ajudar a gente nesse período de adaptação, um novo país, com nova moradia, uma nova língua. Então, isso é um cuidado específico que Filqua tem e que só demonstra como eles se preocupam com os alunos, além das questões profissionais, mas se preocupam com a gente como pessoas. Então isso também é bem interessante. E um outro tópico que chamou bastante a minha atenção, quando eu já estava aqui em Filqua, que eu também não sabia que era assim, foi durante o período de orientation que a gente teve aqui. Foram 2 dias, um dia focado exclusivamente nos alunos internacionais e o outro dia, o segundo dia, com todos os alunos, onde eles deram todas as orientações, todo o suporte necessário para a gente conseguir iniciar o MBA, tirar todas as dúvidas, se acostumar a essa nova realidade, esse novo dia a dia. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Vitória, aluna do primeiro ano aqui do MBA de Filqua. E nada mais justo do que começar esse tour sem antes falar e mostrar para vocês um pouquinho do Hall of Flags, uma parte importante que remete o valor e a importância que Filqua dá à comunidade. Venham comigo! Bom, pessoal, para a gente começar um pouquinho dessa explicação da parte acadêmica aqui do MBA de Filqua, a gente escolheu esse ambiente que é uma sala de aula, onde muitos de vocês vão passar boa parte da jornada acadêmica. E entrando um pouquinho agora nas especificidades do primeiro ano e do segundo ano, além do BCC, da semana de orientação e do dia dedicado aos alunos internacionais, o primeiro ano é composto por um primeiro período que é chamado de Summer Term. O Summer Term é uma forma excelente, principalmente para os alunos internacionais que não têm a língua inglesa como a sua língua materna, de se acostumarem um pouquinho com a vida acadêmica, das preparações para as aulas, dos trabalhos e das provas. Depois disso, o ano segue como o ano regular, então composto por 4 períodos, que são o Fall 1, o Fall 2, o Spring 1 e o Spring 2. Ao longo desses 4 períodos, os alunos vão ter provas parciais, provas finais, trabalhos individuais e trabalhos em grupos. E o que é importante dizer é que todos os trabalhos em grupo, aqui em Filqua, são feitos pelo que é chamado de CLEAD. O CLEAD é um grupo diverso de alunos da sua própria sala de aula e ele tem como objetivo garantir a troca e a liderança em prática, onde pessoas de diferentes backgrounds vão poder colocar e trazer suas perspectivas sobre um determinado assunto para construir um objetivo, uma entrega final, dependendo de cada matéria. Para aqueles alunos que não têm uma formação em administração de empresas, não precisa se preocupar. O MBA ele é estruturado de maneira a garantir que todos tenham uma base fundamental de todos os conhecimentos dedicados à administração, como macroeconomia, estatística, contabilidade, finanças, marketing e assim em diante. Agora, para aqueles que já têm uma fundação boa em administração de empresas, não precisa se preocupar também, porque você pode pedir uma equivalência e começar já no seu primeiro ano a entrar nas matérias eletivas que garantam a sua formação e o seu objetivo final como carreira. Esse aqui é outro espaço que muitos de vocês encontrarão e frequentarão durante a jornada do MBA, é a Team Room, onde o seu CLEAD se reúne para fazer os trabalhos em grupo, mas também onde os grupos, seus colegas, seus amigos estarão presentes para discutir sobre as prioridades, sobre os desafios no recrutamento, sobre a vida acadêmica em geral. Ainda sobre a parte acadêmica, aqui em Filqua você vai ser avaliado numericamente de acordo com a sua performance em cada uma das aulas. E essa nota numérica ela vai ser convertida em uma das 5 possíveis categorias: Fail, Low Pass, Pass, High Pass ou Superior Pass. A partir dessa categoria, Filqua te coloca em uma curva que avalia a sua performance em relação aos alunos da sua sala e aí sim converte a sua performance em um número numérico, mais uma vez, que é o seu GPA. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur e MBA aqui de Filqua, Class of 2026. Prazer aqui poder contar para vocês como que é a nossa comunidade e como que a gente se engaja aqui enquanto Filqua. Bom, Filqua é uma escola student-led, então a gente enquanto aluno rege a escola.
e rege das mais diversas maneiras, tá? Desde os Diversity Clubs, Social Clubs ou Professional Clubs, até o MBA Association, que é um grupo de 2 co-presidents mais 10 vice-presidents que regem a escola em termos de academics, career, well-being, international students, e eu, por exemplo, estou cuidando da posição de diversidade e inclusão, e a gente, junto com os professional clubs, a gente tem posições de liderança que lideram a escola aqui, então desde da parte social, dos eventos para promover a inclusão, festas, viagens, até a parte aqui de recrutamento para conseguir suportar que os alunos alcançarem seus objetivos nas mais diversas carreiras, então desde o Tech Club, Consulting Club, Marketing Club, Sport Business Club e assim por diante. Então é um ambiente onde o aluno está preocupado em construir uma comunidade ainda mais forte para ajudar não somente a sua turma, mas principalmente as próximas turmas de MBA que vão passar por aqui. O objetivo é fazer o Team Filco, que é uma coisa que a gente prega bastante, de colaboração, de inclusão, de sucesso coletivo, cada vez mais forte para que a experiência do MBA seja cada vez mais completa. A gente tem N eventos, desde das festas, viagens, eventos de recrutamento, enfim, para colaborar as pessoas. E o Filca Friday, que é um momento da semana, toda sexta-feira, que a gente se reúne para tomar uma cerveja, tomar um vinho, enfim, comer na escola. Todo mundo se reúne para poder celebrar a semana e fortalecer cada vez mais os laços aqui enquanto time Filca. Agora eu queria contar um pouquinho sobre recrutamento, então todos os recursos que Filco tem aqui para conseguir suportar a jornada de recrutamento para os alunos. Então desde o CMC, que é o Career Management Center, que no dia 1 do MBA já te ajuda a se preparar para você contar melhor a sua história, você conseguir ter um resume aqui competitivo, você entender quais são as indústrias que realmente te atraem, como se comportar e se preparar para cada uma delas. A gente tem experts aqui de cada indústria, então de IB, Tech, consultoria, Sport Business, Marketing, assim por diante. A gente tem experts onde você consegue marcar horário, conseguir falar sobre as suas dúvidas e como se preparar para essa indústria. E para além do CMC, a gente tem os Professional Clubs, onde os alunos de fato conseguem montar uma estrutura para ajudar você a se desenvolver e a se preparar para as mais diversas carreiras, como eu disse. Eu particularmente fiz todo o roadmap aqui de consultoria. Eu tinha zero experiência no assunto, zero background, e assim como eu, vários outros colegas aqui, amigos aqui de Filco, conseguiram alcançar seus objetivos aqui usando aqui desses recursos que a escola tem disponível. Uma coisa que a gente gosta muito de falar é como que a gente faz esse sucesso coletivo ser mais interessante do que o sucesso individual, no sentido de que você, individualmente, quando você se engaja na comunidade, você ajuda outras pessoas a se desenvolver, você também está se desenvolvendo e alcançando seus objetivos individuais. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou aluna do MBA aqui da Filco Business School, na Duke University, e hoje eu vim falar para vocês como o esporte é um tema central da nossa cultura, sendo alunos tanto de Filco quanto da Big Duke. Eu acho que todo mundo que presta ou que já ouviu falar de Duke reconhece a faculdade pelo programa esportivo. Muitos dos jogadores que já passaram aqui, especialmente pelo basquete masculino, foram draftados pela NBA, e também muitas pessoas conhecem a faculdade pelo Coach K, que foi um técnico do time masculino de basquete por anos e foi um dos técnicos mais importantes da história do basquete mundial. Mas mais do que isso, quando eu cheguei aqui eu tive uma surpresa muito grande sobre, primeiro, a diversidade do programa. Então eu já assisti jogos de vôlei, lacrosse, soccer feminino e masculino, futebol americano, field hockey. Então o programa é muito mais extenso do que só focado em basquete, isso foi uma surpresa maravilhosa. E um outro ponto que me surpreendeu bastante é que como o basquete é um tema central das nossas relações sociais aqui, dos eventos que a gente tem. Então, por exemplo, eu combino com os meus amigos de ir assistir um jogo de futebol americano ou de se encontrar aqui em casa para assistir um jogo de basquete. E eu acho isso muito interessante, muito particular da nossa faculdade. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês aqui é sobre alguns eventos que só tem em Duke, que são muito particulares também da nossa cultura. O primeiro deles e o mais famoso é o Camp Out. O Camp Out é um final de semana que a gente literalmente acampa no gramado da faculdade, próximo ao ginásio de basquete, para conseguir os ingressos da temporada do basquete masculino. Mas só que eu acho que mais importante do que conseguir ou não conseguir o ingresso é socializar, estar junto da galera, dormir na faculdade, conhecer as facilities.
todo mundo se envolve em várias brincadeiras, várias atividades sociais, e isso é muito interessante e só tem em Duke, muito além do que só suportar um time de basquete ou não. Então espero que vocês tenham gostado e boa sorte para todo mundo. Oi, gente, aqui é a Letícia, estudante MBA em Duke, brasileira, obviamente. Para quem não sabe, Duke fica numa cidade chamada Durham, que é uma cidade relativamente pequena barra média. E tem 3 coisas que eu adoro daqui. Primeira delas, acho que dá pra ver, a gente tá rodeado por natureza, por muitas árvores. É muito lindo, traz uma sensação de paz. A segunda transporte. Eu, por exemplo, muitas vezes venho de bike elétrica para cá, dá 10 minutos, super seguro, super tranquilo, perto. E terceiro, o fato de que 90% dos estudantes moram muito próximos, né? Tem uma rua aqui perto chamada 9th Street. Então, 90% dos brasileiros moram nos complexos, nos apartamentos que ficam perto dessa rua. Então, é muito legal que toda vez que você sai para fazer mercado, para academia, enfim, qualquer coisa, você acaba esbarrando em algum outro estudante. Então, cria essa sensação de você realmente estar na universidade o tempo todo. É isso, espero que tenham gostado. Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou aluno do primeiro ano de Duke. Quando eu estava no meu processo de decisão entre as universidades, visitar cada uma delas foi muito importante para eu poder visualizar aonde a gente iria morar, como seria a nossa adaptação como um casal. E Duke, com certeza, foi o lugar que eu mais me senti bem recebido e onde eu tive a certeza que a gente ia ter boas experiências. Eu e a Nayara, sendo partner, tá vivendo junto comigo aqui grandes momentos. Pois é, tá sendo mais fácil do que eu imaginava, quando eu cheguei aqui sem falar inglês, e desde o primeiro mês eu já iniciei o curso de inglês por Dantec, um curso gratuito, e tá sendo uma experiência incrível. Então eu tô sempre com o Lucas em todos os eventos de Duke, então eu me sinto pertencente ao ambiente da faculdade, tá sendo incrível. E a própria Duke faz vários eventos para a família, então toda sexta a gente tem o Filca Friday, em que toda a família é convidada e que pode integrar ainda mais essa comunidade de partners e alunos. Para resumir tudo que a gente falou no vídeo, eu queria destacar o ponto mais importante, que é a cultura da escola, que é o Team Filqua. Você pode esperar um ambiente super diverso e com alta colaboração. Isso significa que você vai ter a ajuda de todo mundo, mas também que você vai ter a oportunidade de ajudar os seus colegas todos os dias. E isso é o que diferencia Filqua dos demais programas de MBA. Se você curtiu o vídeo e ficou mais interessado sobre a escola, fique à vontade para entrar em contato com a gente e te vejo em breve.